E o anjo daquela igreja trata-se do líder daquela igreja, do pastor daquela igreja. Hoje aquela igreja de Tiatira, ela teria que procurar entender que ela estava em falta de algo que aos olhos de Deus não estava sendo agradável. E era justamente o fato deles estarem dando importância àqueles que estavam diante dela, da igreja de Tiatira, e, no entanto, ela estava dando lugar, ela estava dando oportunidade, ela estava se deixando levar e ser orientada por uma falsa doutrina. E se nós pararmos para pensar direitinho e analisar, nós vamos ver que, infelizmente, hoje, dentro de nossas igrejas, há muitos que se colocam diante da igreja para falar da palavra de Deus, mas muitas vezes o que é dito não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, o que nós aprendemos de início nesta lição de hoje? Em que Jesus ele chama a atenção dessa igreja, é que precisamos ter cuidado, porque muitos que estão diante de nós, muitas das vezes, não estão falando aquilo que realmente tem sido dito da parte de Deus. Entre nós, aqueles que se colocam diante de vocês, diante da igreja, para falar da parte de Deus, só entendemos que muitas vezes não é da parte de Deus se nós estudarmos a palavra de Deus. Então é mais ou menos isso que nós vamos estudar nessa oportunidade. A lição nos fala e trata a respeito da igreja de Tiatira, uma igreja que realmente precisava ser alertada com a falsa doutrina que estava sendo colocada diante daquela igreja. Nós vamos estar orando nessa oportunidade, e a minha esposa, a irmã Alessandra, é quem vai estar falando e comentando a respeito dessa lição que os irmãos estudaram. Eu tenho certeza que, se qualquer um de nós aqui tivesse uma oportunidade para falar, com certeza os irmãos estariam preparados porque estudaram a lição. Então nós vamos apenas, através da minha esposa, a irmã Alessandra, comentarmos um pouquinho a respeito dessa lição que os irmãos já tiveram conhecimento do texto estudado. Vamos orar? Precisamos estar orando, meus irmãos, pelos enfermos da nossa igreja. Precisamos estar orando pelo pastor Marcos, sua família, porque entendemos que Deus se faz presente nas nossas vidas. E eu tenho certeza que todos nós estamos propícios, enquanto aqui estivermos, a passarmos por provações. Jesus Cristo mesmo nos diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Portanto, tudo aquilo que passamos nesse momento são apenas provações, e com certeza lá na frente estaremos aqui realmente agradecendo a Deus por mais uma vitória concedida. Porque entendemos que a cada dia que passa são experiências que nós adquirimos no decorrer da nossa vida e muitas das vezes servem para cada vez mais edificarmos a nossa fé na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos estar orando nesse momento e vamos estar passando a palavra à irmã Alessandra para que ela dê continuidade a esta lição. Feche seus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui na tua casa. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio, Senhor Deus, que somos tem dado de estarmos aqui para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome. Queremos te pedir, Senhor Deus, nesse momento, em favor do pastor Marcos, que o Senhor possa, Senhor Deus, estar abençoando a sua vida, ó Pai, e que em breve, Senhor Deus, ele possa estar aqui junto conosco, para juntos louvarmos e bendizermos o teu nome e agradecer a Ti por mais uma vitória que somos tem dado. Ó Deus, continue conosco, nos abençoe também por desta lição, e possamos aprender um pouco mais da tua palavra. Continue conosco, Senhor, perdoe os nossos pecados. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. É em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Bem, eu tinha delegado a responsabilidade a ele, mas aí, chegando aqui, ele jogou para mim de novo. Mas que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor. Como já foi dito, nós vamos estar falando hoje, né, sobre a carta que Jesus enviou à igreja de Tiatira, que se encontra lá em Apocalipse 2.
dos versículos 18 até o versículo 29. Podemos retirar estas lições da carta a Tiatira. São lições muito atuais para as nossas igrejas nos dias de hoje. Muito obrigada pela oportunidade, obrigada, irmã Regina, pela confiança. Agradeço ao pastor Marcos, O pastor Marcos está sempre abrindo as portas para a gente estar aqui fazendo um trabalho junto com a igreja. Obrigado pelo carinho da igreja conosco. Os irmãos têm tido sempre muito carinho conosco. Muito obrigado. E que o Senhor possa estar completando no coração de cada um de nós aquilo que não foi falado aqui nesta manhã. Amém, igreja? Amém. Glórias a Deus por isso. Uma lição realmente bastante compreensível. Deu para se entender realmente a mensagem de Deus aos nossos corações nessa oportunidade, onde essa carta dirigida da parte do Senhor Jesus ao apóstolo João, aos nossos corações e aos corações daquela igreja, ela realmente fala também profundamente aos nossos corações hoje. Nós estamos estudando sobre o livro de Apocalipse. E nos 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse, a Bíblia nos orienta, onde cartas realmente são colocadas ali ao apóstolo João, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e são enviadas ali àquelas 7 igrejas da Ásia. E entendemos que essas cartas, elas são atuais. Elas são para cada um de nós hoje. Na primeira carta, a carta a Éfeso, era a igreja onde nós estudamos que fazia a vontade de Deus. Se reuniam, prestavam culto, mas no entanto faltava o amor daquela igreja de Éfeso. Já hoje, na igreja de Tiatira, faltava o discernimento da palavra de Deus através daqueles que falavam à igreja. Tinham amor, mas não tinham o que nos dá a entender o conhecimento da palavra de Deus. Nós precisamos estar sempre atentos à palavra de Deus. Nós precisamos, como servos em Cristo Jesus, estarmos procurando aprender a sua palavra, a entender o que é certo e o que é errado. Infelizmente, muitos estudam sim, muitos conhecem sim a palavra de Deus, mas se colocam diante da igreja muitas vezes para falarem aquilo que é totalmente contrário à vontade de Deus. Assim, no deserto, quando a gente vê aquela passagem onde Jesus Cristo foi tentado pelo inimigo, não há maior conhecedor da palavra de Deus senão o nosso adversário. E, no entanto, ele tentou o Senhor Jesus Cristo no deserto com a própria palavra. E foi colocado diante de nós, na lição de hoje, um dos assuntos que a irmã Alessandra nos trouxe, onde Deus realmente ele não nos oferece riqueza. Mas se olharmos direitinho, quem nos oferece riqueza é o inimigo de nossas almas, o adversário. Quando ele diz que o Senhor Jesus e mostra todas as riquezas do mundo, ele diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Nada é dele. E ele oferece aquilo que não é dele. E, no entanto, a gente percebe claramente na palavra de Deus que quem nos oferece riquezas hoje é o inimigo de nossas almas. Portanto, que estejamos atentos e procuremos realmente aprofundar nos ensinamentos da palavra de Deus, onde ela nos ensina realmente a sermos servos fiéis e procurarmos realmente não somente obedecer a sua vontade. Amém? Eu agradeço a professora Alessandra pela oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade de ter estado realmente trazendo essa palavra realmente importante, maravilhosa aos nossos corações. E tenho certeza que a igreja hoje realmente está daqui alegre por ter ouvido realmente mais uma lição e aprendido realmente que precisamos, dentre outras lições que a Bíblia nos traz, estar alerta às mensagens que nós temos ouvido. Não podemos ouvir e praticar muitas vezes aquilo que dizem que seja o certo, mas o parâmetro que precisamos ter de certeza para as nossas vidas, no sentido de aprendizado espiritual, é o que está escrito na palavra de Deus. Aquele que se coloca diante de você, ele tem tão somente que citar o que está escrito na palavra de Deus. Porque a mensagem da palavra de Deus é essa. Ela já está pronta. Basta apenas entendermos que
precisamos tão somente fazer aquilo que é a vontade de Deus para os nossos corações. Quando assim acontece, resultados realmente a gente vê acontecer na vida da igreja. Deus é um Deus que nos conhece desde a fundação do mundo. Então, entenda o seguinte: tudo que acontece hoje na vida da gente vai acontecer, a gente sabe. Então, façamos tão somente como o salmista quando ele nos orienta, em Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele ou mais em Pai. Portanto, o que precisamos fazer é entregar ao Senhor as nossas vidas e o nosso caminho, porque Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe muito bem o que vai acontecer conosco daqui a 10 minutos. Então, precisamos aprender a fazer o seguinte: e precisamos apenas tão somente descansar na sua vontade, porque Ele é sempre melhor de cada um de nós, e todas as coisas podem ter certeza, igreja, e contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, que possamos estar entendendo que a palavra de Deus orienta, mas estamos tão somente descansando na sua presença, na sua vontade. Tenho certeza que Ele quer sempre o melhor de cada um de nós.